Não é novidade para ninguém que o judaísmo e o cristianismo eles são bem diferentes. É óbvio que o cristianismo ele nasce dos conceitos judaicos, dos conceitos do judaísmo. Não é à toa que o judaísmo é considerada a religião raiz e procede dela o cristianismo e também procede dela o islamismo, tendo como Abraão um dos grandes ancestrais, um dos grandes patriarcas do povo judeu e também reverenciado pelos cristãos. É isso mesmo que você viu aí na capa do vídeo, uma tensão muito grande. Está ocorrendo uma tensão entre uma declaração que o Papa Francisco, o maior líder da Igreja Católica Apostólica Romana, e autoridades rabínicas, ou seja, os rabinos estão querendo uma explicação que o Papa dê, no caso, para uma afirmação que ele fez em relação à lei judaica. Então o Papa fez uma declaração, eu vou te dar a declaração aqui. A fonte desse assunto, dessa matéria, é o Jerusalem Post. É uma matéria do dia 26 de agosto de 2021 que diz o seguinte: rabinos israelenses pedem ao Papa para esclarecer o que ele disse em relação à lei judaica. Fica nesse vídeo, porque é um vídeo de cultura judaica bem interessante. Eu vou te dar várias informações aqui. Quem é o rabino chefe que está, vamos dizer, movendo essa ação contra o Papa e o que o Papa realmente disse, ok? Deixa o seu arraste nesse vídeo, deixa o seu like nesse vídeo, pois isso me ajuda demais aqui na divulgação dos mesmos. E também se inscreva no canal, pois é muito importante que você faça isso. Tá? Se você quiser, tem um curso de hebraico, se você quiser aprender o idioma sagrado, aqui o link das informações estão aqui embaixo. E está rolando um funk ali, meu Deus do céu, peraí. Pronto, o carro do funk passou, vamos lá. Principais autoridades religiosas judaicas de Israel disseram ao Vaticano que estão preocupadas com os comentários do Papa Francisco que fez sobre os seus livros sagrados. Primeiro eu vou comentar a matéria, depois eu vou comentar o assunto, a relação aí judaico-cristã deste problema, tá? Olha só. O Rabino Hasson Aroussi, presidente da comissão do Rabinato-chefe de Israel, ele enviou uma carta, certo, ao Vaticano pedindo esclarecimentos do que o Papa disse em relação à lei judaica. E o que foi que o Papa disse? O Papa disse exatamente o seguinte, olha só. O Papa estava se referindo sobre o que o apóstolo São Paulo disse sobre a Torá, sobre a lei no Novo Testamento. E abre aspas, a lei, a Torá, no caso, no entanto, não dá vida. Continua ainda. Não oferece o cumprimento da promessa porque não é capaz de cumpri-la. Aqueles que buscam a vida precisam olhar para a promessa e para a sua realização em Cristo, fecha aspas. Foi isso que o Papa disse. Esse rabino enviou uma carta em nome do rabino-chefe de Israel, a autoridade rabínica suprema do judaísmo em Israel, ao cardeal Kurt Koch, cujo departamento do Vaticano inclui uma comissão para relações religiosas com judeus. Vamos colocar aqui os pingos nos is aqui no caso. Antes eu quero te dar uma informação bem interessante, olha só. A relação dos católicos e dos judeus foram reestabelecidas, ou houve uma revolução em 1965, quando o Concílio do Vaticano repudiou o conceito de culpa judaica coletiva pela morte de Cristo e iniciou décadas de diálogo interreligioso. Papa e os seus dois antecessores chegaram até a fazer visitas às sinagogas.
Meu Deus, um vídeo de 10 minutos é muito pouco para falar sobre essa relação judaico-cristã. É uma relação muito difícil. Embora pareça tão simples, alguns conceitos do cristianismo, eles vêm do judaísmo, certo? Mas, obviamente, por outras interpretações, nós temos duas religiões completamente diferentes. Embora judeus e cristãos reconheçam Abraão, Moisés, Samuel, Isaías, o rei Davi, o rei Salomão, embora eles reconheçam isso, a questão Jesus, a questão Cristo, a questão Novo Testamento, não tem nada a ver com o judaísmo rabínico tradicional. O que nós temos no judaísmo é um ponto de vista, é uma interpretação. O cristianismo, ele adota o chamado Velho Testamento ou Primeiro Testamento para os judeus, certo? O cristianismo adota esse Velho Testamento e adiciona um Novo Testamento. Para o judeu, existe só um testamento, que no caso é a Bíblia hebraica. Torá, o Pentateuco, Neviim, os profetas e Retuvim, os escritos. O Papa Francisco, ele deu, através da sua interpretação, que é a interpretação cristã tradicional, realmente, a lei, olha o que ele falou aqui, ó, a lei não dá vida, a lei não dá vida. Não oferece cumprimento da promessa porque não é capaz de cumpri-la. Aqueles que buscam a vida precisam olhar para a promessa e para a sua realização em Jesus Cristo. Óbvio que essa é uma declaração cristã. É óbvio que os cristãos utilizam a Torá dos judeus, vamos assim dizer, mas com uma interpretação completamente diferente dos judeus. E é claro que aqui uma declaração do Papa Francisco, de alguém que é o líder máximo da Igreja Católica Apostólica Romana, vai repercutir. Então os judeus, eles querem que o Papa explane essa frase, porque para o judeu a Torá, se você não sabe, é uma palavra hebraica que tem a sua raiz em ensinamentos. Se você não sabe a palavra Torá, tem um relativo com uma palavra que é a palavra Horá. A palavra Horá com H, não com T, a palavra Horá, significa pai e mãe. Ou seja, a Torá para o judeu é justamente instrução para uma vida. É ensinamento para uma vida. Direcionamento para uma vida. E vem o Papa Francisco e fala, no entanto, a lei, que é um termo quase que pejorativo, para falar aquela lei ultrapassada, aquela lei que já passou, que já caducou, né? Muitos cristãos têm essa interpretação. Essa lei é velha, por isso que chamam de Velho Testamento, de Velha Aliança. Isso para o judeu é inadmissível. A Torá, a lei para o judeu, é a lei que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai na saída dos filhos de Israel do Egito. Então, essa briga, este conflito, essa tensão entre judeus e cristãos acontece desde lá há 2000 anos atrás. Então, não tem como eles conversarem, a interpretação é muito diferente. Eu acho engraçado porque, embora o cristianismo saia do judaísmo, é outra religião, se formou uma outra religião. Dentro do judaísmo, o judaísmo não é consensual e o cristianismo não é consensual. Eu sempre falo isso. O que é consensual? Significa que todos os judeus pensam da mesma forma? Não. Significa que todos os cristãos pensam da mesma forma? Também não. Então, assim, é muito complicado essa tensão. É muito complicado, porque o judeu vai falar uma coisa,
o cristão vai falar outra, o judeu vai olhar para um determinado tema e vai entender de um jeito, e o cristão vai olhar para um tema e vai entender de outro jeito. Jesus é um caso clássico disso. Por isso que o cristianismo saiu e virou outra religião. Os judeus, no seu conceito de religião mesmo, o judaísmo rabínico não aceita Jesus como Messias. Algo que isso é a base da fé cristã. Então realmente não tem conversa, são duas coisas completamente diferentes. É isso que aconteceu, espero que você tenha entendido aqui nesse rápido vídeo essa questão. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, use o espaço para comentários. Te vejo no próximo vídeo. Fique na paz, shalom, shalom, lehitraot, que significa shalom, shalom, e até breve. Tchau, tchau.